Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, lendas religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas, hoje nesse último domingo do tempo do Advento, a igreja nos anuncia essa proximidade do nascimento de nosso Senhor. O Senhor está perto. O Evangelho já nos apresenta alguns dados históricos do nascimento de nosso Senhor, para nos recordar o fato, da história do nascimento de Jesus. É certo, é histórico, marcado no tempo o nascimento de nosso Senhor. E o Evangelho nos apresenta as autoridades romanas que governavam no tempo de Jesus, aqueles que governavam a região onde Jesus nasceu, a Galileia, a Judéia, as autoridades religiosas, Anás e Caifás. Dentro desse contexto histórico, nasce Jesus, o Salvador do mundo. No início do Advento, nós fizemos essa reflexão. O Natal é a recordação do fato histórico do nascimento de nosso Senhor, a preparação para a vinda última do Senhor no final dos tempos, e uma preparação de maneira imediata para o nascimento de Jesus em nossos corações. A transformação que nosso Senhor veio realizar, as mudanças e transformações que o profeta Isaías anunciava, que quando viesse o Messias, os cegos iriam ver, os leprosos seriam limpos, os surdos iriam ouvir, os coxos iriam andar, os pobres seriam evangelizados. As transformações que séculos antes eram anunciadas com o nascimento de nosso Senhor. Nasce Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E começa a movimentação em todo o mundo. A chegada dos pastores, a chegada dos reis que vieram de povos distantes, a movimentação em Jerusalém, que era a capital do povo de Deus. Depois as perseguições que começam com o assassinato das crianças, dos santos inocentes. Aqueles que vão se aproveitando do nascimento de nosso Senhor e vão conhecendo a salvação, vão percorrendo um novo caminho, trilhando um novo caminho. Outros que vão tendo conhecimento do nascimento de nosso Senhor e desprezando tudo isso, não se importando com tudo isso, vão cada vez mais se afastando do caminho da salvação. Mas aqueles que de bom coração, de boa vontade, como os anjos vão anunciar na noite do Natal, acolhem nosso Senhor, a sua palavra, a sua doutrina, vão sendo transformados por nosso Senhor, transformados pela sua graça. E aqueles que se deixam conduzir por nosso Senhor, vão construindo e garantindo a sua salvação. Mas o apóstolo São Paulo, na carta de hoje aos Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, nos lembra: meus irmãos, nós confiamos em nosso Senhor, buscamos a nosso Senhor, mas não podemos nos acomodar como se nós estivéssemos com a nossa salvação garantida. O caminho de conversão, o convite para a conversão, é para todos nós, do mais simples fiel ao Papa, da alma mais pura, mais simples, humilde, a alma mais santa que existe na terra. O convite, a pregação da igreja, a conversão, é para todos nós, para que nós sempre busquemos cada vez mais a nosso Senhor, para que nós procuremos ir garantindo a nossa salvação, sendo conquistada com a graça de Deus, mas sendo conquistada a cada dia. Mas jamais nos acomodarmos. Como diz São Paulo, quem me julga é o Senhor. O que vão dizer ou deixar de dizer, mas eu preciso buscar sempre a nosso Senhor. O ponto de referência é alto, é tão grande, é inalcançável, como o próprio nosso Senhor diz. Sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito. E esse ponto de referência, que é a perfeição de Deus, é para nos mostrar que nós sempre podemos, devemos e precisamos subir, trabalhar para nós crescermos em santidade, crescermos em virtude, crescermos na graça de Deus.
É tão marcante para nós nesse quarto domingo do tempo do Advento, essa passagem tão significativa do Evangelho, e que traz para nós exemplos muito simples, muito fáceis, né, para o nosso entendimento. Para nós conhecermos nosso Senhor e em Jesus encontrarmos a salvação. Os montes e colinas precisam ser abaixados. Precisamos descer, muitas vezes, do pedestal que nós nos colocamos. Pisarmos o nosso orgulho, nossa vaidade, muitas vezes a soberba, a avareza, o julgar, muitas vezes nos colocarmos acima do nosso próximo, queremos muitas vezes pisotear, humilhar, maltratar o nosso irmão. E para nós conhecermos nosso Senhor, precisamos descer. Os reis, com toda a sua grandeza, precisaram se curvar diante de nosso Senhor. O convite de nosso Senhor é para todos, para acolher a todos. Mas precisamos descer do pedestal que muitas vezes nós nos colocamos. Também o Evangelho de hoje nos ensina que os vales, né, as depressões, precisam ser preenchidas. Queremos mais graças de Deus? Precisamos rezar mais. Queremos o perdão de Deus? Precisamos do sacramento da confissão. A força que muitas vezes nos falta nos caminhos da nossa vida, precisamos da comunhão. Fazer com que as nossas boas ações tenham valor de vida eterna, precisamos da Santa Missa, unir o nosso sacrifício ao sacrifício da igreja, ao sacrifício do Senhor. E vamos preenchendo a nossa vida, preenchendo o nosso coração com o sobrenatural, com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. E só isso pode satisfazer plenamente a nossa alma. O catecismo nos ensina isso. Temos o corpo e temos a nossa alma, a natureza humana e a nossa parte espiritual. E o espiritual só pode preencher-se, satisfazer-se plenamente com Deus. E a nossa busca incessante é para um dia nós possuirmos a Deus por toda a eternidade no céu. Avançando um pouquinho mais do que nos diz o Evangelho, nosso Senhor se apresenta a nós e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são claros para nós. Deixou as marcas, deixou as pegadas para nós pisarmos nos mesmos lugares. Por isso é esse convite de hoje: os caminhos tortuosos têm que ser retificados. Às vezes somos atraídos por alguma coisa e buscamos um caminho fora do caminho de nosso Senhor. Pisamos, né, fora do caminho. Somos atraídos, encantados por uma outra coisa. Nos distanciamos de nosso Senhor. Esfriamos o amor de Deus em nossos corações. Caímos muitas vezes no pecado. A nossa natureza é inclinada ao mal como consequência do pecado original. Os atrativos do mundo que exercem esse poder sobre nós. As tentações do demônio que querem sempre, que armam laços para nos tirar do caminho da salvação, do caminho de nosso Senhor. Mas os caminhos do Senhor são retos. E o convite para nós retificarmos, voltarmos ao caminho, é nesse tempo do Natal. Por isso somos todos convidados. Estaremos amanhã durante o dia, na parte da manhã, na parte da tarde, até a noite. Os sacerdotes estarão à disposição para as confissões. A partir de 9 horas da manhã até as 11, depois das 4 da tarde, até as 8 da noite, ou enquanto houver pessoas para se confessar, estaremos todos à disposição para as confissões. Para nós todos trilharmos os caminhos do Senhor. Na terça-feira teremos confissões na parte da manhã, na parte da tarde, até as 7 horas da noite. Estaremos à disposição para que todos possam preparar-se, né, bem para o Santo Natal.
Concluindo a reflexão do Evangelho, nos diz que os caminhos ásperos precisam ser aplanados. Fixarmos o nosso olhar em Jesus. Fixarmos o nosso olhar no próprio Cristo. E olhando nosso Senhor, fixando o nosso olhar em nosso Senhor, nós conseguimos relevar o que está em torno de nós. Os problemas, os contratempos, os desgastes humanos, asperezas e angústias muitas vezes do nosso coração, ressentimento que guardamos muitas vezes no coração, e o tempo do Natal é tempo do perdão, o tempo de nós fixarmos os nossos olhos em Jesus. E colocarmos também nas nossas intenções aqueles muitas vezes com quem nós nos desgastamos durante o ano. Colocarmos todas essas intenções diante de nosso Senhor, para que o nosso coração esteja em paz, para que em paz possamos celebrar o Santo Natal. E a conclusão de tudo isso, com a graça de Deus, com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, por fim, todo homem verá o Salvador, a salvação enviada de Deus. Prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, que vai ser o tema da nossa reflexão hoje do 8º dia da novena, aquela que de modo mais puro, pleno e perfeito preparou-se para o nascimento de nosso Senhor, que alcance a graça de nós. Bem dispormos o nosso coração, bem prepararmos a nossa alma, para que a nossa alma, a nossa vida seja preenchida com o nosso Senhor nesse Natal. E cheios do amor de Deus, nós tenhamos algo a partilhar com o nosso próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.